Olá, boa noite. Agora são 20 horas e confira o tempo em algumas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro está 25 graus, em Florianópolis, Santa Catarina 24 com alerta severo de chuvas intensas, 21 em Brasília, 21 graus em Juiz de Fora, Minas Gerais e para fechar em Ubá, também em Minas Gerais, 22 graus. Agora confira o que é notícia aqui no Jornal Toda Hora. Eu começo falando do IMET, que emitiu mais um alerta de grande perigo para a chuva na região sudeste. Os temporais devem continuar até o fim da semana. Os detalhes com a Isabela Gonçalves. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um novo alerta para fortes chuvas para o sudeste do Brasil. A situação atingiu o mais alto nível de seriedade e foi classificada como grande perigo e deve se estender até o fim de semana. Regiões como Zona da Mata, Vale do Rio Doce e sul e sudeste de Minas Gerais podem registrar volumes superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros de chuva por dia. O aviso também é válido para o litoral de São Paulo e os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por conta do grande volume de chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres também emitiu alertas para o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas vulneráveis. O INMET orienta que durante o período crítico, a população desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Também observe possíveis alterações em encostas e permaneça em local abrigado. Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais, com sacos plásticos para evitar os danos. O órgão reforça que novos comunicados podem ser emitidos a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas. E os gastos de brasileiros no exterior cresceram e chegaram ao maior nível para janeiro desde 2015. Turistas brasileiros desembolsaram mais de 11 bilhões de reais. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram mais de 2 bilhões de dólares em janeiro deste ano, o equivalente a 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor representa o maior nível das despesas fora do país para o mês em 11 anos, quando foram gastos 11 bilhões e meio de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Para efeito de comparação, em janeiro do ano passado, os viajantes brasileiros gastaram cerca de 9 bilhões e 200 milhões em outros países. Já a diferença entre os gastos de estrangeiros no Brasil ficou negativo em 7 bilhões e meio em janeiro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro. Para efeito de comparação, os estrangeiros gastaram 9% a menos no Brasil do que em janeiro do ano passado, quando as despesas dos turistas no país foram de mais de 4 bilhões de reais na cotação atual. Agora eu falo da presidente do México que descartou nesta terça-feira os riscos de vida para os torcedores que vierem assistir os Jogos da Copa do Mundo de 2026 no país, após uma ofensiva do narcotráfico provocar temor em grande parte do país. Vamos conferir. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, veio a público tranquilizar os fãs em meio às tensões que o país vive meses antes da Copa do Mundo, após uma revolta do narcotráfico ter provocado medo em Guadalajara e em boa parte do país. Sheinbaum afirmou que não existe nenhum risco para os visitantes e ofereceu todas as garantias para que a cidade do oeste do México receba os 4 jogos do Mundial programados para junho. Segundo as autoridades, durante a operação e os confrontos posteriores, morreram pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil. Guadalajara será uma das cidades que receberá partidas do torneio, junto com Monterrey e a capital cidade do México. Já a FIFA disse que por enquanto não irá se pronunciar sobre a segurança na próxima sede do Mundial. Eu fico por aqui e na próxima edição vamos falar sobre os pet shops de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que terão que gravar o banho-tosa dos animais. É às 21 horas aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau.